Olá! Existe um problema muito frequente nas pessoas que procuram consultório de gastroenterologia ou de cirurgia do aparelho digestivo, que é o refluxo gastroesofágico. O que é o refluxo? Então, o alimento, quando nós engolimos, passa depois da boca para o esôfago e chega ao estômago. O estômago, ele é um reservatório inicial, onde produz um ácido clorídrico e inicia a digestão. Normalmente, o estômago ele passa o alimento para frente, para o intestino delgado, começando com a sua primeira porção, que é o duodeno. Mas, eventualmente, um pouquinho do conteúdo ou do alimento do estômago pode refluir ou voltar para o esôfago. Como essa transição do esôfago para o estômago, ela não é uma válvula hermética, 100%, uma mínima quantidade que reflui para o esôfago, isso é normal, é fisiológico. Porém, algumas pessoas podem ter esse refluxo aumentado e isso pode começar a dar sintomas de dor, queimação na região aqui atrás do peito, retroesternal, e até provocar no esôfago algumas feridinhas, erosões. Então, isso é chamado às vezes de esofagite, que pode ser desde uma esofagite mais leve ou uma esofagite que começa a ser erosiva, com algumas úlcerazinhas. Basicamente, esse é o problema do refluxo, que é quando volta o conteúdo gástrico para o esôfago com uma quantidade maior do que é normal, do que é fisiológico. Por que acontece isso? Porque essa transição do esôfago para o estômago, que é chamado de esfíncter inferior do esôfago, ela talvez esteja com o tônus ou seu músculo um pouquinho mais frouxo, então esteja com o seu tônus diminuído, esteja hipotônico. E um outro problema ou defeito anatômico que ajuda a ter refluxo é o que nós chamamos de hérnia do hiato diafragmático. O hiato diafragmático, que é por onde passa, o hiato esofágico do diafragma, por onde passa o esôfago, quando essa transição escorrega para o tórax, parte do estômago passa para o tórax, isso é chamado de hérnia de hiato. Essa hérnia de hiato, ela facilita o problema do refluxo. Quanto maior a hérnia de hiato, provavelmente maior a chance de ter refluxo. Como resolver o problema do refluxo? Essa é uma outra questão. Se o problema do refluxo é leve, tem menos sintomas ou não tem uma grande hérnia de hiato, na maioria das vezes consegue se resolver clinicamente, com algumas mudanças de hábitos de vida, de hábitos alimentares e às vezes algumas medicações. Por outro lado, na minoria dos casos, quando você tem um refluxo muito importante que provoca até aspiração ou tosse associado a uma grande hérnia de hiato, esses problemas às vezes necessitam de correção cirúrgica. A cirurgia ela consiste em envolver o finalzinho do esôfago com o fundo do estômago. Com isso, quando o estômago se enche, mesmo que parcialmente, o próprio estômago comprime um pouquinho o final do esôfago e isso funciona como uma válvula. A cirurgia ela pode ser realizada por videolaparoscopia ou por robótica. Então ela é uma cirurgia que pode ser realizada por via minimamente invasiva. Com isso, tem uma recuperação e um pós-operatório muito melhor do que no passado. Se você gostou do vídeo, compartilhe. E se tiver alguma dúvida ou comentário, por favor, nos envie.